Na década de 1970, o artista alemão Joseph Beuys declarou que as mudanças na estrutura social e política só eram possíveis através da arte. A história pessoal do artista transforma a arte em política e política em arte. A década de 70 também foi rica para a produção artística brasileira, que queria se rebelar contra a opressão da ditadura militar. Obras como a do artista Rubens Gershman, que mostra um rosto enlatado numa marmita seguida da palavra lute, reflete o espírito da arte naquele momento. Como a gente está tratando de política, e a política é literalmente, a construção de um pensamento do coletivo, do social, eu acho que é impossível desassociar a política da arte com a arte da política. É como tentar desassociar mente e corpo, dizer que não é a mesma coisa. Para se colocar como artista na sociedade que a gente vive, de um poder hegemônico totalmente desvinculado, da subjetividade, tudo é muito objetivo, voltado para o capital, é uma atitude política. E quando nós, artistas performáticos, decidimos ir para a rua e fazer performance, apresentar arte na rua, já torna ainda mais político esse ato, essa decisão de ser artista de rua e fazer performance. Para a arte contemporânea, o corpo é o elemento do discurso e ele expõe a própria existência como obra de arte. A francesa Orlan desafiou os limites do seu corpo ao realizar experiências cirúrgicas para questionar padrões rígidos de beleza. Michele Mathieuzi usa o corpo como instrumento para levantar questões históricas sobre a identidade da mulher negra. Eu coloco o meu corpo negro, estigmatizado, enquanto questão para se pensar esse lugar desse corpo que, dentro do período do processo de colonização, ele sempre foi esquecido, ele sempre foi colocado às margens, ou então ele está sempre sendo ressaltado no lugar do exótico, de um enaltecimento que às vezes não existe, ele é apenas um corpo. E o artista da performance ele vai muito nessa contracorrente, de usar o corpo como arma mesmo, e como protesto. Com humor e usando máscaras de gorilas, as feministas do coletivo Guerrilla Girls chamam a atenção para a ocupação minoritária da mulher na sociedade. Assim como Michele, elas consideram o processo artístico uma forma de ativismo social. Eu sempre trabalho nessa linha do constrangimento social, então eu sempre coloco as minhas questões de uma forma a constranger o outro. Então, assim, eu acredito que meu trabalho esteja nesse lugar de ativista também justamente por isso. Porque eu nunca vou colocar o outro para ver meu trabalho e depois ir comer uma pizza, porque foi um entretenimento. Jamais. Eu vou colocar o outro sempre em confronto, sempre em constrangimento e em lugar de reflexão. A política é negociação. E para ter negociação tem que ter um desentendimento anterior, ou seja, as opiniões não tem que ser comuns, um senso comum, quer dizer, cada um tem as singularidades têm que ser respeitadas e negociadas. Então, a partir de um desentendimento, você faz política. Beautiful. Art must be beautiful. Art must be beautiful. Art must be beautiful. Para os críticos, a arte que deseja ser política deve buscar ultrapassar a mera conscientização de conflitos. O que ela deve fazer é provocar sentimentos e sensações que sejam capazes de mudar a nossa maneira de estar no mundo. Essa relação vai do que a arte provoca nesse espectador. Se desterritorializa, se tira do senso comum, provoca uma reflexão, isso é política. Não importa em que grau, em que
contexto de política a gente está dizendo, mas só esse fato de sair de um consenso comum, né, de provocar uma reflexão além do que é comum, é pensado por todos, assim, isso já é uma política. E a arte contemporânea, enfim, como toda arte do seu contexto, tem essa possibilidade, essa potência, né?